Dia 67, mais um dia de review de Café com Deus Pai. A mensagem de hoje fala sobre o nosso maior exemplo. Começando em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isaías 53:3-5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hebreus 2, 14 e 17. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. E para finalizar, Filipenses 2:7. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo, né? O maior exemplo que nós temos é Jesus, ele que veio aqui e ele, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sendo quem ele era, sempre assumiu uma postura, uma posição de humildade, sempre serviu muito a todo mundo, para mostrar para a gente que a gente está aqui é para servir, que a gente está aqui que não importa o nosso nome, não importa o nosso cargo importante, não importa nada disso. O que importa é o quanto a gente faz a vida dos outros melhores. Eu falo muito para algumas pessoas que no começo da minha vida profissional e em outras questões, eu procurava sempre correr atrás do dinheiro. Não, eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso para ganhar mais, eu preciso fazer isso para melhorar. Quando começou a passar um tempo, eu comecei a entender o verdadeiro sentimento, a verdadeira realidade que eu precisava ter. E eu parei de correr um pouco atrás de resultado, parei de correr um pouco atrás de dinheiro, parei de correr um pouco atrás de compensações. E comecei a pensar um pouquinho diferente, porque eu vi que aquela situação, um dos negócios que a gente administra, ele mudou a minha vida, não financeiramente, mas mudou a minha vida intelectualmente, mudou minha vida na maneira de pensar, mudou minha vida na maneira de agir e trouxe vários benefícios para mim transformadores. E não só o financeiro foi o segundo plano. E eu parei para pensar, falei, não, mas espera aí, se isso daqui transformou a minha vida, por que eu não posso usar isso daqui como uma ferramenta para transformar outras vidas também? E aí eu comecei a mudar um pouquinho o meu foco, em vez de tentar trazer resultado, não, eu comecei a tentar transformar vidas. E a gente já tem alguns casos de sucesso bem bacanas assim, algumas vidas que a gente conseguiu transformar através da empresa. A empresa ela consegue transformar muita gente mesmo e é fantástico, mas eu pessoalmente, no meio de algumas situações, consegui influenciar na vida de pessoas para trazer um pouquinho elas mais para perto de Deus, trazer um pouquinho mais de conhecimento, trazer um pouquinho e fazer a vida dessas pessoas melhorar. E aí sim eu me sinto com o objetivo cumprido, eu me sinto mais realizado. E o que aconteceu comigo foi que quando eu parei de correr atrás de dinheiro e resultado e comecei a me preocupar em transbordar e comecei a me preocupar em transformar vidas, o meu resultado ele começou a vir muito mais fácil, muito mais constante. Até no ano anterior ali a gente foi o melhor gerente do estado ali
o melhor escritório. E nesse ponto a gente para pensar assim, cara, quando eu focava em resultado, queria resultado, eu não conseguia. Mas quando eu foquei em escolher algumas pessoas e me esforcei em ajudar elas, em servir elas, em transformar a vida delas e ajudar nessa maneira, não financeiramente, mas ajudar na transformação dessas pessoas, aí eu fui recompensado com, com o financeiro, com o reconhecimento, com outras coisas. A gente não deve fazer nada por reconhecimento. A gente deve fazer porque o servir, ele é o nosso objetivo. Mas como diz ali, a gente serve e se aproxima do nosso Senhor. E Ele sabe o que a gente precisa. E tudo mais nos será acrescentado. E quando eu comecei a fazer isso na minha vida melhorou. Tudo começou a ser acrescentado. Melhora financeira, melhora intelectual, melhora de saúde, melhora de relacionamento. Então muita coisa melhorou e mudou na minha vida a partir do momento que eu entendi que eu precisava entregar a minha vida, eu precisava pedir conselho, eu precisava tentar estar aberto a escutar a voz de Deus e tudo mais me foi acrescentado.